Olá meninas, tudo bom com vocês, né? Eu tô aqui mais uma vez pra gente fazer mais um projeto bacana juntos. Pra quem não me conhece, eu sou a Edna, né? E a gente faz um monte de coisa bacana aqui nesse canal, onde o objetivo é o quê? A gente se distrair, a gente ganhar uma renda extra, a gente presentear com aquilo que a gente faz com as nossas próprias mãos. Ou seja, a gente trabalha aqui o emocional, a gente trabalha o nosso lado afetivo, o nosso lado criativo, e a gente faz um monte de coisa bacana. E qual é o projeto de hoje, meninas? Hoje eu quero mostrar para vocês um projeto que eu chamo de prato poesia, né? É algo que a gente dá de presente para alguém que tem valor afetivo. E agora aqui no nosso canal, a gente vai focar em alguns projetos, menino, para o Dia das Mães, que logo tá aí. A gente já estamos em janeiro, né? Mas logo o Dia das Mães está chegando. Então a gente vai fazer algumas coisinhas juntas aí para os próximos vídeos, para que você possa ter tempo de produzir alguma coisa, tanto para presentear e quem sabe para ganhar uma renda extra. Então se você curte esse tipo de conteúdo que a gente está produzindo aqui, já aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, que gosta aqui dessa situação de criar, né, de mexer com artesanato, de pintura, tem um monte de coisas diferentes, menina. A gente trabalha com várias coisas. E aí aproveita aí e vem para o nosso canal para você aprender e poder curtir aí um pouquinho com a gente. Deixa eu mostrar para vocês o nosso projeto de hoje. Isso aqui, meninas, é um prato de porcelana, ó. É um prato decorativo, né? Esse aqui, ele tá desenhado. Se você tiver um pouquinho de habilidade ou até com um risco, né? Você consegue fazer um tipo de desenho. Pode fazer também assim, ó, é muito bacana. E aqui, meninas, tem uma frase que você pode escrever qualquer coisa que tenha a ver com quem você vai presentear. Aqui, no caso, a gente está falando para o Dia das Mães, né? Representa aqui uma família, pai, mamãe e um nenenzinho. E o que está escrito aqui? Mãe, para toda a vida Deus te abençoe e te guarde, com amor infinito. Claro que quando a gente faz, a gente assina, né? Esse aqui, como eu fiz só para mostrar para vocês, eu ainda não assinei, vamos dizer assim. Esse suporte aqui, a gente compra em lojas de utilidade, de R$1,99. É muito bacana. Ó, que aí você pode dar assim para a pessoa, ou ainda fazer prato de parede, colocar aqui, ó, aquele gancho de pendurar quadro, né? A gente vai gravar um vídeo aqui no canal ensinando você a fazer isso aqui. Também vende na internet, meninas, um suporte aramado que você coloca, encaixa o pratinho, faz aquelas decorações de parede com prato, é muito legal. Pode ser um prato desse tamanho, pode ser um prato de sobremesa, pode ser um pires, depende do que você quer fazer. Deixa eu mostrar um outro para vocês. Esse aqui, ó, a gente já fez pro Dia das Mães. Já tem aqui um texto, tá aqui do lado. Já tem um texto aonde a gente trabalhou características da mamãe que vai receber esse prato aqui, né? Você pode colocar, por exemplo, assim, memórias afetivas, detalhes da sua mãe, falar coisas que ela gosta, falar a cor que ela gosta, como que ela é sorridente, tentar criar palavras e montar aí um texto, uma frase, uma poesia, onde a gente possa colocar. O que a gente usou de material? Já falei para vocês que é um prato de porcelana. Deixa eu deixar bonitinho nossa mesa, pra gente poder, para vocês poderem ir acompanhando aí, né? Tá certinho. A gente vai estar usando hoje, né? Canetinha. Essa canetinha aqui é da Compactor. É uma caneta própria para porcelana. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo onde você compra esse tipo de caneta. Tem ela de várias cores, né? Hoje nós vamos usar basicamente a preta, mas tem ela de todas as cores. Esse tipo de caneta para porcelana, ela tem que passar pelo processo de queima. A gente vai mostrar para vocês no final desse vídeo como que faz esse processo de queima. Então nós temos caneta, né?
Temos o álcool, que a gente vai usar para higienizar nossas peças. Temos as tintas, já mostrei para vocês aqui, quem acompanha o canal já conhece, a gente usa Vitro 150 ou Decorfix 150. Assiste lá os outros vídeos de pintura que eu explico para vocês por que tem que ser essas tintas. E aí a gente vai escolher as cores que a gente quer para fazer o nosso projeto, né? Vamos usar pincéis, peguei vários aqui, né? Pincel fininho, pincel redondo, pincel bem alongado assim, que é o line que a gente chama, para a gente poder fazer os cabinhos. Vamos usar pincéis, papel toalha para enxugar, água para limpar os nossos pincéis, paninho para secar e acredito que seja isso. Deixa eu mostrar para vocês também, ó, esse aqui. Esse aqui já foi para uma vovó. Para você ver que são traços bem simples. Já pensou na possibilidade de colocar o seu filho para fazer os desenhozinhos? Olha que presente bacana. É único, é exclusivo. Você pode fazer o texto ou dar para a criança escrever mesmo, né? E fica algo que tem um valor afetivo muito grande. Porque é algo feito pela mão da criança, né? Você pode auxiliar aí e dar certo. Então esse aqui, ó, a gente fez para uma vovó. Vou mostrar para vocês agora, olha que bacana a nossa embalagem. Uma sugestão de embalagem para você entregar o seu prato, tá? Aqui. Aqui, ó, eu fiz, né, um laço de fita bacana, combinando ali com o que eu usei. Essa é uma caixa de acetato, ó, tampa de acetato. Caixinha de papelão. Quando você for comprar, olha a medida do seu prato. É um prato de sobremesa, é um prato menor, vê lá o tamanho. A gente compra essas caixinhas aqui, meninas, em casas de embalagens, tá? E aqui, ó, é um prato que foi feito para uma dinda, né? De um afilhado dando para sua madrinha. Esse aqui, no caso, tá com um versículo. E a gente vai fazer um projeto bem parecido com esse hoje. Isso aqui, a gente fez uma borda dourada, eu usei o torno para fazer, mas hoje a gente não vai usar, o que a gente vai fazer hoje não tem a borda, mas eu já fiz aqui no canal, tem vídeo aí mostrando como que faz isso. Quem não tem torno pode usar uma outra situação que a gente também já mostrou e funciona super bem, né? Então, se você quer aprender a fazer esse prato lindíssimo, bora colocar a mão na massa e fazer o nosso prato aí, pra gente poder presentear ou ganhar uma renda extra no Dia das Mães. Primeira coisa que a gente faz sempre que a gente começa um projeto é limpar a nossa peça pra gente poder trabalhar. Então aqui a gente tem o álcool que eu falei pra vocês. Esse álcool é específico, é um álcool 96%. A gente não consegue comprar em supermercado, a gente só compra em casa de medicamentos ou pela internet. Vou deixar aqui no link do nosso vídeo, abaixo do nosso vídeo, um link onde você pode comprar o álcool, onde a gente compra, né? E aí fica fácil para você. Tem que ser esses, meninas, por causa da pureza do álcool. 96% quer dizer que ele só tem 4% de água, então ele é muito concentrado. Por isso que não fica no mercado, porque ele é bem perigoso, tá bom? Então, ó, álcool, papelzinho toalha, vamos limpar a nossa peça. Por que que a gente está limpando? Porque se tiver gordura, eu já lavei essa peça aqui antes também com bucho e bombril, viu? Com bucho e sabão. Então, ó, limpei a nossa peça. Quer mexer ali? Pode mexer. Mexe de novo. Então, limpou com o nosso álcool aqui, a gente vai começar a nossa pintura. Eu quero fazer, meninas, algo bem simples, para que vocês tenham, assim, a chance, tanto para quem nunca mexeu com pintura aqui em porcelana, como para pedir aos nossos pequenos, né? As crianças aí, para poderem estar fazendo esse tipo de pintura. Peguei um prato que ele tem um fundo e aqui ele tem uma borda. A gente vai pintar essa borda aqui. Então, eu estou usando um pincel da Condor. Ele é arredondado, a ponta dele aqui é arredondada.
Isso aqui ajuda na hora de fazer a pétala da flor. Então, nós vamos usar só 2 pincéis. Esse que é o arredondado, né? Que tá assim. E vamos usar esse aqui, ó, que é um fininho, porém compridinho. Esse é um da Condor, 422. Ele chama, o nome desse pincel é Line. Por quê? Porque ele é comprido, né? Então, ele também vai servir para fazer esses cabinhos aqui, ó. Nós vamos fazer essas flores, tá vendo? Então, vamos lá. 2 cores de tinta. Tô usando aqui um magenta, 3 cores, na verdade, né? O magenta, o branco e vamos usar também o verde musgo. O verde musgo da Decorfix. Na verdade, as 3 hoje são da Decorfix, ó. O branco, o verde musgo e o magenta. Os 3 Decorfix 150. Então, vamos começar aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês, porque tem gente que às vezes tá conhecendo o nosso canal agora, né? Toda vez que você for usar a tinta, tem que misturar. Ela não pode, você simplesmente não pode pegar e abrir. Ela tem que estar misturadinha para poder. Eu já fiz isso antes, mas estou fazendo aqui para poder lembrar de falar para vocês isso, né? Então, nós temos aqui o magenta e o branquinho. Vou botar para cá para não ter nenhum acidente. E vamos começar nosso projeto. Vou pegar um pouquinho de tinta magenta e uma pontinha só do branco. A gente vai fazer na borda, viu, meninas? Então, vamos lá, ó. É só um botãozinho, são 3 pinceladas, tá vendo? Uma no meio e outra uma de cada lado. Uma no meio e uma de cada lado. Um pouquinho de tinta de cada cor e vamos dar continuidade. Tem uma brincadeira aqui, ó, que a gente pode fazer que fica muito legal. Vamos fazer uma florzinha de cabeça para baixo. Viro o prato e fiz aqui, ó, de cabeça para baixo, né? Não vou fazer todo, não. Vamos fazer do lado de cá agora? Vamos lá, mesma coisa, ó. 3 pinceladas bem levinhas, ó. Uma no meio e uma de cada lado. Vou fazer o mesmo esquema. Vou inverter o prato e vou fazer uma flor de cabeça para baixo. 2. Depois você vai ver que lindo que fica essa florzinha de cabeça para baixo. Mais uma aqui para poder ficar mais ou menos do mesmo tamanho. E mais uma aqui, ó. Já é o suficiente. Vou botar nosso pincelzinho aqui. Meninas, pincel limpo na água, mas extremamente seco. Se a gente for usar de novo, não pode ter água no pincel. Tá bem sequinho. Então, tiro o excesso da água e seco ele no paninho. Vou colocar ele aqui do lado, vou mostrar pra vocês como que ficou a primeira etapa aqui. Ó, a gente fez, tá vendo? As florzinhas com 3 pinceladas, uma no meio e uma de cada lado. É muito simples, né? Agora eu vou fazer com vocês a parte verde. Pego o meu line, vou molhar ele aqui. Aqui, na parte de baixo da flor, eu gosto de fazer aonde a flor está acomodada aqui, ó. Essa partezinha aqui, tá vendo? Do verde, de onde ela brota no galho, né? Tem um nome, mas eu esqueci o nome dessa partezinha agora, ó. Com traços bem levinhos, alguns risquinhos a gente faz isso. Se quiser trabalhar com outro tom de verde também fica lindo. Em
cada um você faz. Vou fazer de cá por causa da posição do prato, tá? Pode usar qualquer cor. Faz a cor aí de preferência da pessoa que você vai presentear. Já tá pensando aí no que a gente vai escrever? Para quem você vai fazer? Para mamãe, para vovó? Lembra da florzinha que a gente fez de cabeça para baixo? Aqui, ó. Vamos nela também. Lá de cá. Essa parte tá pronta. Ó, agora, o que a gente vai fazer? Cabo das flores. Com o mesmo pincel, bem molhadinho. O que você vai fazer? Mão levinha, ó. Só dá uns tracinhos de leve, tá vendo? A gente não vai sair da borda, meninas. Do lado de cá agora. Lembra que a gente fez um de cabeça para baixo? Olha o que a gente vai fazer. Vai dar uma voltinha, como se a flor fizesse isso aqui, ó. Ela desse um contornozinho. Então aqui, ó, a gente deu uma voltinha e ela continua aqui. Esse é a mesma coisa, meninas, ó. Deu a voltinha e continua. Olha que lindo que ficou. Vamos botar umas folhinhas? É bem de levinho também, só uns tracinhos assim, ó. Tem que ser uma coisa bem suave para não ficar carregado demais, porque terão as letras ainda, né? A gente vai escrever aqui ainda alguma coisa. Nossa pintura tá pronta. Dá ou não dá para fazer aí na sua casa? É ou não é algo fácil que você pode fazer para você ganhar um dinheirinho extra? Nosso pincel line não pode ficar dentro da água, tá, meninas? Senão ele amassa isso aqui, ó. Limpou, coloca ele de ladinho. Agora, para dar continuidade ao vídeo, eu trouxe esse outro prato aqui, porque se eu for escrever nesse aqui agora, a tinta tá molhada, então vai borrar, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui para secar. Enquanto ele dá uma secadinha, eu vou escrever nesse aqui, ó, que eu já tinha pintado para mostrar para vocês. Eu tenho um caderninho onde eu faço algumas anotações, né? Nesse caderninho aqui, meninas, eu anoto, né? Faço frases, poesias, coisas que eu posso usar aqui em algum trabalho. Aí, por exemplo, esse aqui, ó, eu fiz aqui uma poesia sobre mãe. Eu vou transcrever, então, essa poesia aqui para nossa peça, né? Já tá limpinha. Nossa canetinha. A tinta, meninas, às vezes quando você tem que dar uma sacudidinha para a tinta vir aqui para a ponta. Deixa eu ver se ela tá. Vamos testar. Sim, tá ok. Dei uma pintinha aqui, ó, para ver se tá saindo. E agora eu vou limpar. E agora vamos escrever, né? Como o nosso projeto é pro Dia das Mães, eu vou escrever algo aqui sobre mãe e a gente já lê com vocês aí. Então, vamos lá.
Eu vou escrever e depois eu leio para vocês aqui o que a gente está colocando. Tá dando para ver direitinho aí, meninas? Meninas, esse aqui eu vou fazer pra vovó. Ó. Avós. Criam memórias. Aqui o coração. Aí, meu coração ficou feio, mas é legal ficar feio, porque olha só, eu vou pegar um paninho, deixa eu guardar minha canetinha, porque eu tô com medo que aqui eu acho que tá molhado ainda. Vou limpar aqui, ó. Isso aqui você pode limpar, meninas, com algodãozinho, palitinho. Ó lá, apagou, tá vendo? Né? Ó, criam memórias. Aqui o coração, vou fazer um coração mais bonitinho, né? Guarda. Para sempre. Te amo, vovó. Vamos supor que o nome da vovó seja Maria, né? Te amo, vovó Maria. A canetinha falhou de novo. Com amor, Bia. E aí, como que você vai entregar isso?
Depois que a gente queimar, né, direitinho, vou ensinar vocês. Olha que lindo que fica a nossa peça. Viu como é que foi rapidinho fazer? Essa aqui que eu já havia pintado para vocês, que estava sequinha, a gente escreveu, usamos a nossa canetinha. E essa aqui a gente pintou juntas, né? E aí eu tive um pouquinho mais de cuidado, porque isso aqui ainda está molhado. Então eu escrevi aqui. E agora? Agora, meninas, é o processo de queima. E aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que deixar essas peças secarem por 24 horas. Então, só amanhã que a gente pode colocá-las no forno. Aqui atrás da nossa tinta que a gente usou, que é a Decofix 150, a instrução do fabricante fala assim que você tem que deixar 30 minutos no forno a 150 graus. É o forno de casa mesmo, aquele que a gente assa pão na nossa casa. Porém, nós usamos a canetinha. E a indicação desse fabricante da canetinha fala que são 90 minutos. Então, a gente tem 30 minutos de tinta e 90 minutos da canetinha. O que a gente vai fazer, então? Deixar toda a peça por 90 minutos, a 150 graus. Então, a gente vai deixar a nossa peça secar por 24 horas. Quando ela estiver seca, a gente vai pegar o forno da nossa casa, colocar lá 90 minutos, né? Coloca a peça, meninas, o forno você tem que colocar a peça com o forno desligado, frio, coloca lá dentro. Aí você programa 90 minutos a 150 graus e deixa lá. Deu os 90 minutos, você deixa o forno esfriar, a peça tem que estar fria para você tirar de dentro. Não pode tirar quente e não pode colocar a peça no forno quente, porque dá choque de temperatura e trinca a peça, tá bom? Eu vou pegar o meu forno ali, eu vou colocar aqui na mesa, vou simular esse processo para vocês, porque na verdade eu teria que deixar isso aqui para fazer só amanhã. Mas eu vou mostrar a vocês como que a gente faz isso no forno, como que liga, como é que marca ali a temperatura, tá bom? Deixa eu pegar lá e botar aqui para vocês poderem ver. Meninas, esse é o forninho que eu uso, é o forno aqui de casa, que a gente assa pãozinho nele, né? E aqui, ó, isso aqui que é importante, a gente poder controlar aqui a temperatura, tá vendo aqui, ó, o 150? Então, ele tem aqui, ó, um marcador, eu vou colocar aqui no 150, tá marcado. Aqui é o meu tempo, tá vendo? Ele me dá aqui até 1 hora, tá aqui, ó. Então, lembra que a gente falou que a nossa peça, ela tem que ir pro forno frio, ele está desligado. Ela já está seca por 24 horas, então a gente vai colocar aqui no forno, deixei ele dentro, botei no 150 e agora, ó, 1 hora aqui. Mas não são 90 minutos? Então, quando ele terminar, esse meu forno, ele me dá um sinal de quando ele termina, ele apita. Eu vou voltar aqui e vou colocar mais 30 minutos para dar os 90 minutos. E aí eu deixo ele desligado, deixo a peça esfriar. Quando ela estiver fria, eu tiro aqui de dentro, beleza?